Paz, boa noite aos queridos acadêmicos, do seminário SERVES. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Deixei aquela pimenta para vocês digerirem, né? Mas daqui a pouco eu vou conversar sobre aquela pimenta para vocês, amém? Ficou alguma dúvida da aula passada? A gente correu no finalzinho um pouquinho. Nós falamos sobre os 3 tipos de morte. Ficou claro aqui, irmão? Vocês entenderam? Oi? Sim. Amém? Os 3 tipos de morte. A morte espiritual, eu falei com vocês que é aquela morte do homem sem Cristo, né? Quando ele traz em seu corpo as marcas do pecado. E depois eu falei com vocês, quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele é ressuscitado. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele deu-nos vida, não é? Então nós somos ressuscitados quando nos encontramos com Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador. E depois nós falamos da morte física, que é aquela que vai ocorrer com todos os homens. Todos os homens um dia vão morrer, porque está escrito lá no livro de Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ok? Nenhuma dúvida até aí? Agora, o terceiro tipo de morte, qual é, querido? É a morte eterna. Essa é a pior delas. Porque na realidade, querido, ela não é uma morte. A morte eterna, a maioria dos teólogos a chamam de castigo eterno. O que é o castigo eterno, irmãos? O homem vai ficar completamente afastado de Deus, vivendo nas mais densas trevas, tendo o corpo comido de bicho. E a Bíblia diz que lá no inferno o fogo não se apaga e o seu bicho não, fala sem medo, e o seu bicho não, isso, Jefferson, não morre. Pastor, que condição é essa? Querido, essa é uma condição de morto-vivo. E detalhe, irmãos, lá você vai sofrer, você vai sofrer não, ninguém vai sofrer, em nome de Jesus. Lá o ímpio vai sofrer de uma forma, irmãos, que ele não vai ter com quem conversar ao lado. Por quê? É uma negritude, é densas trevas, diz a palavra do Senhor, é densas trevas. E ele vai ter o corpo como que comido de bicho, mas a sensação de estar sendo comido. Ele vai ter um corpo preparado para o sofrimento, além do mau cheiro, né, de carne, decomposição. Imagina, enxofre, fogo que não se apaga. Se o ímpio soubesse o que aguarda o homem sem Deus, ele corria para Jesus. E quem está servindo a Jesus jamais pensaria em deixá-lo, porque o inferno é a coisa mais horrenda que o homem pode sofrer. E a Bíblia diz que Deus não fez o inferno para o homem, Deus fez para o diabo e seus anjos. Amém? Então eu queria deixar bem claro que essa terceira morte aqui, na realidade, é um castigo eterno, e é a separação para sempre de Deus. Ou seja, não tem uma segunda chance. Pastor, mas espera aí, será que depois de alguns anos Deus não vai se arrepender, não vai mandar alguém lá no inferno para pregar? Tudo isso é aqui em vida. A pessoa vai decidir, e depois que decidiu, já era. Vamos lá. Cristologia
Se você encontrasse alguém pela rua e você lhes pregasse o Evangelho, e essa pessoa perguntasse a você: mas quem é Jesus? O que você responderia? Vamos lá. O que você responderia, irmão? Quem é Jesus? É amor. Jesus é amor. Jefferson, o que você responderia? Filho de Deus, que levou por nós a redenção. Filho de Deus. Tio, o que o senhor falaria? Eu ia na opção do Jefferson também. Filho de Deus. Não funciona complementar, você saber que ele é filho de Deus. Zé Carlos, Seguiu bacana. se você fosse evangelizar alguém falando de Jesus para ele, e ele perguntasse para você: mas quem é Jesus? O que você responderia? O que eu responderia? É. Jesus é tudo, né? É o Salvador, é o provedor, é tudo. Quando João Batista estava batizando lá no Jordão, no deserto da Judéia, Jesus se aproximou. Alguém aqui se lembra qual foi a declaração de João Batista? Filho de Deus. Anderson, lembra? Eis que vem o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a pergunta, lógico é que a maioria de vocês, participou com uma parte, mas quando alguém perguntar a vocês: quem é Jesus? Olha, Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado para tirar o pecado do mundo. Jesus é aquele prometido desde antes da fundação do mundo, para pagar o preço pelo nosso resgate. João capítulo 1 fala um pouco da divindade de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Aqui está uma das definições que nós podemos usar sobre Jesus. No princípio era o verbo. O que é o verbo, irmão? Repita comigo: palavra. O verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora veja bem, existe uma corrente teológica defendida pelos unicistas que dizem que só existe uma pessoa com 3 manifestações: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não é verdade. Pastor, por que não é verdade? Porque lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus, ele está sentado à destra de Deus. E aí? Está sentado à destra de Deus. E Jesus disse: olha, aquele que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Então, são 3 pessoas distintas, mas eles são unidos em propósito, em direção, ok? Em pensamento. Eles têm uma linha, eles concordam entre si: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então, quando diz que eles são um na concordância de atingir o objetivo traçado pelo Pai. Eles têm a mesma visão, o mesmo pensamento. Por isso Jesus falou: a igreja, vocês têm que ser um, como eu e o Pai somos um. Então aqui ninguém tem condições de entrar dentro do outro e se transformar numa pessoa só. Quando Jesus falou que nós, a igreja, temos que ser um, ele estava dizendo que nós temos que andar na mesma visão, em concordância, em obediência a Deus, um único pensamento. Porque onde há 2 visões, há uma divisão. E Deus não atua na divisão. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por que por intermédio dele? Porque ele
ele era a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece. Lembra que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ok? Então está dizendo aqui: e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ok? Então, aqui já tem uma pequena definição de quem era Jesus. Verso 14, olha que coisa linda. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado, ok? Cumpriu a sua missão de que? Cumprir a lei, morrer na cruz, expiar o pecado, não é? Pelas nossas vidas. Irmãos, expiar o pecado. Vocês lembram no Antigo Testamento como era feita a expiação dos pecados? Quem lembra? Quem lembra? Havia a Arca da Aliança. Sim ou não? Em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa sobre... Sim? Ah, aqui. Obrigado, irmão. Irmão, uma benção. E aqui uma tampa. Qual o nome dessa tampa? Propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha, sem defeito, e ele então aspergia com ensopo a tampa do propiciatório. E aquele sangue que era derramado aqui na tampa, irmão, se liga aqui porque isso é importante. E o sangue que era aspergido aqui na tampa, Deus o recebia como aspersão dos pecados, como sacrifício pelos pecados. O sangue daquele cordeiro, uma vez aspergido sobre o propiciatório, levava o pecado do povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um arqueólogo judeu convertido. Ele, há muito tempo, ele estava procurando, querendo saber onde estava a Arca da Aliança. E muita gente até dizia que a arca foi para o céu, a arca está no céu, porque lá em Apocalipse é dito que a arca foi vista lá no céu. Agora, lá em Coríntios também diz que tudo aquilo que Moisés, foi dado para Moisés fazer para o tabernáculo, é uma sombra ou é uma cópia daquilo que já existe no tabernáculo do céu. Então ninguém pode dizer que a arca de Apocalipse é a mesma arca que Moisés fez. Ouça, no tempo de Jeremias, quando houve a invasão de Nabucodonosor, você não vai encontrar em nenhum dado histórico que Nabucodonosor tenha levado a Arca da Aliança. Você vai encontrar que ele levou as bacias de ouro, ele levou as taças. Tanto é que na época de Ciro manda tirar dos tesouros todos os utensílios de ouro que foi levado do templo. Ok? Em nenhum momento você vai ouvir falar da arca. Deixa eu te falar, quando Jerusalém estava para ser invadida pelo exército dos caldeus, estava na preeminência de invasão, porque se vocês lerem história geral, você vai aprender que os caldeus, primeiro eles cercaram a cidade, para que o povo morresse de fome. E eles
desviaram o curso do rio que passava pela cidade. E o povo começou a ter fome, a ter sede, até que o povo desvaneceu, os soldados, e eles invadiram Jerusalém. Os sacerdotes da época, os sumos sacerdotes da época, eles esconderam a arca. E ninguém sabia. Não tinha mapa, não deixaram nada escrito que apontasse para onde estava a arca. Passou-se o tempo e esse arqueólogo, depois que vocês entram, podem escrever aí, entrem no YouTube e vocês coloquem assim: encontrada a Arca da Aliança, achada a Arca da Aliança. Você lembra o nome que eu te dei? Ria? Eu coloquei isso e já apareceu. Já apareceu o nome dele. E você vai ver o testemunho desse arqueólogo. Eu só vou adiantar para vocês o que aconteceu. Ele ouviu de um rabino que a Arca da Aliança estava guardada debaixo do Monte Caveira, ou do Monte Gólgota. E ele então começou a escavar o Monte Gólgota para achar a arca. Ele encontrou uma câmara com a mesa da proposição, ele encontrou a mesa dos pães asmos, e depois ele olhou, ele viu uma caixa de pedra grande. Ele então continuou a escavar até chegar em cima, onde estava a tampa dessa caixa preta. Quando ele olha a tampa está rachada. E com uma abertura. Ele começou a iluminar e ele viu que nas bordas dessa tampa de pedra, ele encontrou um material com cor vermelha, mas um vermelho quase cor de tijolo. Ele colheu aquele material que ele achou ali. Ele iluminou para cima da arca e ele viu que na pedra, na direção de onde houve a rachadura da tampa, ele viu que havia uma fenda na pedra. E nessa fenda, ele viu que também tinha esse material. Ele colheu esse material e mandou para análise no laboratório de Israel. Aquilo era sangue humano. E ele mandou reconstituir, porque agora a biologia, né, a bioquímica, a genética, isso aí progrediu muito. Você pode pegar um sangue já seco e reconstituí-lo para ver todos os cromossomos dele. Olha, ele mandou para a reconstituição e foi verificado que era ser humano e que tinha só um tipo de cromossomos. Só tinha a metade do que nós temos. Não tinha os cromossomos da mãe. Não é isso? Não, perguntar, não tinha os cromossomos do pai, só tinha os cromossomos da mãe. Da mãe. Ele olhou aquela fissura, ele saiu do monte e foi averiguar aonde estava a fissura em cima. Quando ele sobe o monte Gólgota, que ele chega lá em cima, ele encontra exatamente onde estava a cruz do Senhor Jesus. Olha o que Deus faz. A Bíblia diz que lá no livro de Hebreus, diz que o sangue de touros e de novilhos já não satisfaziam mais a expiação pelo pecado.
E Deus fez com que esses fatos históricos se conectassem de uma tal forma que o sangue de Jesus... Vocês lembram que quando Jesus dá o brado, o que aconteceu, irmão? Um grande terremoto. Quando Jesus dá o brado e há esse terremoto, aquele monte se abriu, exatamente na direção onde estava a Arca da Aliança, e exatamente onde estava a tampa do propiciatório, onde o sangue de Jesus foi jorrado. Porque vejam, olha que coisa interessante, o sangue das mãos e dos pés era suficiente para descer até lá embaixo? Mas o que o soldado romano fez, irmãos? E ele foi aonde? Do lado, nos rins, onde passa todo o sangue para ser filtrado. Quando ele meteu a lança ali que cortou, jorrou a água toda junto com o plasma, porque a Bíblia diz que jorrou sangue e água. Foi a força da água empurrando o sangue que desceu pela fresta daquele monte até onde estava a Arca da Aliança, e o sangue jorrou na tampa do propiciatório. Depois vocês vejam isso aí. Eu gosto de compartilhar as minhas pesquisas, porque vocês são acadêmicos, amém? E vocês têm que acompanhar essas coisas. Então, Jesus, Ele é, repita comigo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Ele na realidade é a palavra encarnada. Ele se fez carne e habitou entre nós. Abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus. Essas passagens é importante você anotar, porque não estão na apostila. Hebreus capítulo 1, venha comigo. Capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos, aqui já fala a respeito dos anjos. Então vocês vejam que aqui em Hebreus nós temos a qualificação de Cristo. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele é superior aos anjos. Então, nos mostra claramente aqui em Hebreus, concordando com João, a divindade de Cristo. Você quer ver outra passagem? Isaías. Se você quiser saber muito de Jesus, Isaías é o maior profeta messiânico da história. Nele você vai encontrar muitas coisas. Isaías capítulo 9 fala do nascimento dele. 9:6. Olha que coisa linda. Todas essas passagens são passagens para vocês, quando perguntados por alguém: quem é Jesus? Vocês vão ter na ponta da língua essas passagens. Porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Depois, se você quiser, capítulo 11 fala sobre o reinado desse Jesus maravilhoso, ok? Sobre a vida e morte de Jesus, você pode ir no capítulo 54, perdão, 53. Isso aqui fala do sofrimento vicário de Jesus Cristo, a partir do verso 1. Okay? Tudo isso aqui fala dele até o verso 12. Ok? Isso aqui fala sobre o ministério de Jesus, que ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era homem de dores, ele não tinha nenhuma formosura, e depois fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ok? Depois vai falar sobre o sacerdócio dele, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui está falando sobre Jesus. E vocês vão ver que essa palavra concorda com Lucas 7:22, quando ele na sinagoga, ele se levanta, ele pega o rolo, lê essa passagem e ele diz: hoje se cumpriu entre vós esta profecia. Ele estava ali, falando acerca dessa passagem, que falava dele mesmo. Ok? Então, vocês têm 61 é sofrimento? 61 é o ministério dele. Sofrimento é Isaías 53. Aqui fala sobre o ministério do Senhor, que ele veio para libertar os cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a libertar aqueles que estavam de luto, colocar uma coroa, entendeu? Olhos de alegria, ao invés de espírito angustiado. Aqui está especificando o ministério dele. Ok, querido? Então, nós já aprendemos algumas referências bíblicas acerca desse Jesus. Lembre-se que quando Jesus, certa vez, perguntou aos discípulos, né? Porque muitos chegaram: vem cá, mas quem é você? Com que autoridade você faz isso? Quem é você? Você é um profeta? E aí Jesus pergunta para os discípulos: vem cá, o que estão dizendo aí acerca de mim, de que eu sou? Aí os discípulos falaram: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. E Jesus pergunta: e vocês? Que dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: Pedrão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai. Não é? Porque carne e sangue não pode ter essa revelação. Essa revelação foi colocada no Espírito de Pedro. Ok, querido? Agora, uma das coisas que nós temos que saber, e nós temos falado isso, a Bíblia, ela é a biografia de Cristo. Você vai encontrar Jesus em toda a Bíblia. Vai haver livros, como o livro de Esther, que você não encontra sequer o nome de Deus no livro de Esther. Mas o livro de Esther traz uma revelação acerca do cuidado de Deus pelo seu povo. Então, uma das coisas que você tem que guardar, e eu queria que, se você pudesse ler mais 16 vezes isso aqui, porque com 16 leituras você já pode gravar alguma coisa no seu cérebro, não é?
Ele diz aqui na apostila, na página 38, e o seu nome é Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, santo de Deus, cordeiro de Deus, autor da vida. Queridos, todas essas expressões estão contidas na Bíblia, todas elas. Autor da vida, Deus Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, autor e consumador da nossa fé, nosso advogado, o caminho, a verdade, a vida, o sol da justiça, o eu sou, o Filho do homem, primogênito, Filho de Deus, pastor e bispo das nossas almas, o Messias prometido, o nosso Salvador, a pedra angular, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o reto juiz, a luz do mundo, o cabeça da igreja, a estrela da manhã, o supremo pastor, a ressurreição e a vida, o alfa e o ômega. Ainda tem a porta. Jesus não disse: eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á. Eu sou a luz do mundo, não é? Quem me segue não andará em trevas. Agora, em relação aos livros sagrados, o que é Jesus em cada livro da Bíblia? Como eu posso ver Jesus representado em cada livro? E aqui é tremendo. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. Não é? Eu costumo dizer que essa daqui foi a primeira pregação da Bíblia. É a primeira promessa de redenção da Bíblia. Está escrito aqui: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente. Quem é que é o seu descendente? Jesus. Jesus. Este te ferirá a cabeça. Jesus é chamado aquele que esmagou a cabeça do diabo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então, queridos, aqui está a primeira profecia acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo, ele é apontado como o Cordeiro Pascual. Por quê? Na pergunta. Algum dos acadêmicos poderia me dizer por que em Êxodo ele é apontado como Cordeiro Pascual? Qual foi o papel do Cordeiro Pascual em Êxodo? Quem pode me dizer? Despedir o sangue. Você entrega o sacrifício. Despedir o sangue da porta. O Cordeiro Pascual foi o que livrou o povo de Israel da destruição. A palavra Páscoa significa passagem, ou passar sobre. Deus falou assim: olha, vocês matarão o cordeiro ao entardecer, ao crepúsculo. Pegarão o seu sangue e o aspergirão sobre os umbrais da porta. E quando a meia-noite passar o destruidor sobre a terra do Egito, toda casa que tiver a marca do sangue, o destruidor passará por cima. Então aquele cordeiro morto inocentemente apontava para Jesus, que morreu inocentemente para nos livrar da destruição. Por isso que em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Levítico aponta para a lei de Moisés. Levítico é a explanação da lei e mostra que o sumo sacerdote fazia a expiação dos pecados que a lei de Moisés nos condenava. Então, todo mundo pecava e o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santos dos Santos para fazer a expiação pelo pecado. Números, ele é a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Fala de guia.
A noite clareava e aquecia o povo de Israel. De dia, a nuvem dava a sombra e também dava a direção a seguir. Jesus é o nosso guia, é a nossa proteção, é a nossa cobertura. Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. E foi em Deuteronômio que Moisés falou para o povo de Israel: no fim dos dias, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. E Jesus é um profeta, ele foi o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação, é o conquistador. Josué conquistou a entrada dos israelitas na terra prometida. Jesus, através do seu sangue, nos outorgou a entrada na nossa Canaã celestial. Amém ou não? Amém. Irmãos, por falar nisso, pesquisando também, a NASA descobriu na constelação de Órion, e a Bíblia fala lá em Jó sobre essa constelação de Órion. A NASA descobriu uma grande massa muito brilhosa, uma luz muito ofuscante dentro dessa constelação de Órion. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. É uma cidade quadrada de 2.400 quilômetros. Ela tem 2.400 de largura, 2.400 quilômetros de altura, 2.400 de comprimento. Comprimento, largura, altura. É um cubo. Amém, irmãos? Amém. Dizem os especialistas que se fossem traçar ruas, essa cidade daria para 8 milhões de ruas. Ela é toda dourada. E dizem os estudiosos que ali é a entrada do terceiro céu. Eu não quero entrar nesse mérito. Eles estão dizendo que é o portal de Deus ali. Eles não descobriram nenhuma outra constelação tão brilhosa como a constelação de Órion. Depois, vocês coloquem também lá no YouTube. É bom pesquisar, irmãos, é bom saber um pouquinho de cada coisa, saber o que está acontecendo por aí, e de coisas que a Bíblia fala. Amém? Então depois vocês coloquem lá a constelação de Órion, para vocês estudarem. Vamos lá. Pastor, os estudiosos eles dizem também que para poder formar essa constelação, ela se dá com duas estrelas girando em forma de um eixo só. Isso. E que isso seria impossível nesse ato de gerar essa claridade que está saindo de Órion. Entendeu? Essas duas estrelas girando, elas não formariam essa claridade que sai da constelação de Órion. Isso. Aí não muito boa lembrança. Eles são abismados por que desse resplendor. Estão doidos com isso. Vamos lá. Em Juízes, vocês sabem que o livro de Juízes foi o período da posse da terra até se levantar o primeiro rei, que foi o rei Saul. Alguém lembra quem foi o último juiz de Israel? Quem lembra? Samuel. Ok? Então, de Josué, que foi o primeiro juiz, primeiro legislador ali, até Samuel, a gente chama de período dos juízes. Então, em Juízes, o Senhor Jesus é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, aí vocês tiram esse I aí e coloquem aí um H, por favor, ou um L, Ruth, saiu um I. Ele é o nosso parente remidor. Boaz é um tipo de Cristo. Por quê? Porque foi Boaz que resgatou, porque Israel era assim. Morreu alguém da família, morreu uma mulher sem filhos, alguém da família tinha o direito de resgate.
Ruth era uma viúva sem filhos. E aí, quando ela deita na eira lá com Boaz, ele vai para a praça da cidade, porque tinha um parente mais próximo que tinha o direito de resgate, de resgatar Ruth. Então ele vai para a praça da cidade, tira as sandálias, que era o costume, para poder estabelecer uma palavra, e ele chama o remidor mais próximo e diz: você quer resgatar Ruth? E ele fala: eu não posso. Talvez aquele homem já tivesse família. Ele falou assim: eu não posso. Ele falou: você não pode? Então eu vou resgatar. Aí o outro falou assim: pode resgatar. Então os anciãos da cidade ali, como testemunha, dão a Boaz o direito de resgatar, de redimir Ruth. E aí vocês conhecem a história que Boaz casa com Ruth, aí nasce Obed, avô de Davi. Depois vem Jessé e depois Davi. Então, em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta em quem nós confiamos. Samuel, até hoje, é o profeta honrado e homenageado na nação de Israel. Foi o maior profeta legislador, ok? Na pós da terra. Irmãos, Samuel era tão respeitado. Diz a Bíblia que quando Samuel chegava numa cidade, os moradores iam tremendo diante dele, e a primeira pergunta que eles falavam é de paz a tua vida? Porque a palavra de um profeta, irmão, sai de baixo. Ele falava, o negócio acontecia na hora. Ainda mais Samuel, que tinha íntima comunhão com Deus. Deus falava diretamente com ele. Quando ele foi na casa de Jessé, depois vocês leem lá em 1 Samuel, acho que 16, quando ele chega lá em Belém, a turma de Belém se apavorada. Chega para ele: é de paz a tua vida, profeta? O profeta disse: é de paz. Então, ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei de justiça. Reis e Crônicas vai falar sobre os atos e os reinados, tanto de Judá, né, reino do sul, como os reis de Israel, reino do norte. Então, em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei de justiça. Amém, querido? Ou até porque nesses livros fala das atitudes, de tudo aquilo que os reis exerceram em suas atividades. Vamos lá. Em Esdras, ele é aquele que nos traz de volta a comunhão perdida. Alguém lembra aqui qual era a função de Esdras? Quem era Esdras? O escriba. Ele era um escriba. Quem era o escriba, irmãos? Escriba era aquele que transcrevia a lei. A lei estava perdida dentro do templo. E aí Esdras, dando uma geral lá nas câmaras do templo, ele acha o livro da lei. E aí ele reúne o povo que agora já tinham vindo do cativeiro, e diz a Bíblia que o povo ficou em pé da manhã, desde a manhã até o pôr do sol, ouvindo a lei do Senhor, e o povo chorava ao ouvir a lei. Esdras, ele resgata a comunhão do povo. Esdras, ele traz de volta a comunhão perdida. Jesus foi aquele que nos uniu de volta a Deus. Ele foi aquele que nos reconciliou novamente com o Senhor. Em Neemias, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossas vidas. Neemias foi aquele que tinha uma paixão por Jerusalém, pela cidade dos seus pais. Ele coloca um desejo no coração. Ele era apenas um copeiro, como foi dito ontem, não é? Pela missionária Isa.
Ele não era arquiteto, não era engenheiro, era só um copeiro do rei. Mas ele nutria no coração um desejo de reconstruir, de reedificar. Jesus nutriu esse desejo no seu coração ao receber do Pai a missão de nos resgatar, de nos reconstruir. Todos nós viemos despedaçados, arrebentados para Jesus, e Jesus nos reconstruiu. Amém, querido? Amém. Em Esther, ele é o favor de Deus que traz honra e livramento. Qual é a parte do livro de Esther que você encontra o favor? Quem pode me falar aí? Estou falando aqui para acadêmicos que conhecem a Bíblia. Na hora que ele... Isso, Bíblia. Boa. Quando saiu o decreto para que os judeus fossem mortos, Mardoqueu correu para Esther e disse: Esther, se você não se apresentar diante do rei para mudar esse decreto, a gente está perdido. E Esther falou assim: ó, há 30 dias o rei não me chama, e se eu me apresentar diante dele, se ele me chamar, podia ser quem fosse, esposa, rainha, era morte, porque era uma lei. E uma vez que o rei colocava o anel ali de selo, não podia voltar atrás. E aí Esther manda o povo fazer 3 dias de jejum. E ela fala: ao terceiro dia eu vou me apresentar. Ela se vestiu, se arrumou. O rei está lá, sentado na sala, no palácio. Ela chega no jardim. Quando ele olha para Esther, Deus colocou no rei o desejo de recebê-la. O rei então estende o cetro. Foi isso que Deus fez em meu favor, em teu favor. Ele estendeu o seu cetro de justiça. Ele nos trouxe para os aposentos reais. Ele nos trouxe de volta, ao trono da sua graça. Então, em Esther, ele é o favor de Deus que traz honra e livramento. Em Jó, ele é o nosso Redentor prometido. Qual é a mais célebre frase que você conhece do livro de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, se levantará. Vê-lo-ei pelos meus olhos. É isso aí. Então, em Jó, ele é o nosso Redentor prometido. Em Salmos, ele é o cantor de Israel. Quem sabe me dizer o que representa para os judeus o livro de Salmos? Poesia? O que é o livro de Salmos para os judeus? Cânticos. Às vezes a gente pensa que Cantares é o livro de cântico dos judeus. Não é. Salmos é o livro, é o inário dos judeus. Eles cantam, A gente lê. Os judeus, quando eles adentram ao templo, eles adentram cantando esses salmos. Todos esses salmos são em forma de canção. Por isso que os Salmos, ele é o cantor de Israel. Em Provérbios, ele é o que, irmãos? A sabedoria. Por quê? Porque foi escrito por Salomão por inspiração do Espírito Santo. Mais de 3.000 provérbios com uma sabedoria poderosíssima. Então, em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus revelada a nós. Em Eclesiastes, e você sabe que qual é mesmo o outro nome de Eclesiastes, querido? O pregador. Pregador. Então, ele, em Eclesiastes, o Senhor Jesus é o nosso pregador. Ali você vai ver ele falando acerca da vida. Você vai ver ele falando acerca da vaidade. Ali você vai ver ele falando que de tudo Deus vai te pedir conta. Vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar. Já falaram que eu só tenho 5 minutos, irmão. Multiplique esses 5 minutos aí, irmão. É isso.
Vamos lá, eu estou em Cantares, né? Em Isaías, nós acabamos de ler, ele é o príncipe da paz, porque está escrito lá, onde nós lemos no capítulo 9. Em Jeremias, ele é o que? O renovo de justiça. Vocês se lembram como Deus se revelou para Jeremias? Jeremias, o que você está vendo? O que Jeremias falou? Irmão, o que Jeremias falou? Jeremias, o que vês? Logo no início do livro de Jeremias, uma vara de amendoeira. E Deus falou: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmãos, a amendoeira, ela é a primeira árvore a dar sinais da renovação. Aqui mesmo, a primeira árvore a ficar peladinha, sem uma folha, é ela. Ela que nos mostra que o verão já foi embora, é ela. Ela é a primeira, também ela é a primeira que brota. Então, Jeremias vai apontar para quê? Para o renovo. E Jeremias fala muito sobre justiça, a justiça de Deus sobre o seu povo. Pelo fato do povo ter se rebelado contra Deus e ter se voltado à idolatria, Deus mandou Nabucodonosor, e Jeremias, ele foi o último profeta antes do exílio, antes de Nabucodonosor invadir aquela cidade. E ele apregoava, e Jeremias falava sobre arrependimento, voltar a adorar a Deus, abandonar a idolatria. Jeremias. Por isso, é chamado aqui do renovo de justiça. Lamentações, ele é a misericórdia que se renova a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, se não me engano, ou 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das quatro faces. Lembra da visão do querubim? Rosto de cordeiro, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia. Salvou a pátria. Esse aqui, irmão. Em Daniel, essa passagem todos vocês conhecem, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Por quê? Quem lembra o que Deus mandou Oséias fazer, irmãos? Vai e casa com uma prostituta, olha só. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e fogo. Lembram da profecia? Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Lembram disso? Em Amós, ele é o que muda a sorte do seu povo. É verdade, ele diz: olha, todas as sentenças que eram contra vocês. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o Deus de misericórdia. Por que 120 mil almas lá em Nínive não sabiam discernir entre mão direita e mão esquerda? Né? Em Miqueias, ele é a fonte aberta da casa de Davi. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Naum fala do dia da vingança do Senhor. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus gritando. Ele fala: gritarei com voz de parturiente. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, o desejado de todas as nações, onde fala da glória da segunda casa. E então vereis o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é a fonte de Jessé. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E aí nós entramos no Novo Testamento. Mateus, ele é o nosso Messias prometido. Em Marcos, ele é o operador de maravilhas. Em Marcos, irmãos, ele também é chamado de servo. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Jesus muitas vezes fala: o Filho do Homem não veio senão salvar aquele que se havia perdido.
Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor da igreja. Romano é o livro que fala da nossa justificação, ele é o nosso justificador. Coríntios fala da santificação da igreja, ele é o nosso santificador. Gálatas fala da maldição da lei e da graça de Deus, então ele é o libertador da maldição da lei. Em Efésios, ele é o Cristo de inescrutáveis riquezas, fala sobre as inescrutáveis riquezas da sua glória. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Filipenses 4,19. Em Colossenses, ele é o primogênito de toda a criação. Tessalonicenses, ele é o rei que reinará brevemente. Tessalonicenses fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, fala do arrebatamento da igreja. Em Timóteo, ele é o nosso mediador, fala que entre Deus e o homem só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Em Tito, ele é o nosso pastor e bispo das nossas almas. Em Filemão, ele é o escravo fiel. A história de Filemão é linda, vocês leem em alguns minutinhos, ok? Em Hebreus, o sangue do conserto eterno. Hebreus vai apontar Cristo como o Cordeiro Santo de Deus, como o sacrifício perfeito. Em Tiago, ele é o nosso médico, né? Ele é aquele que sara as nossas feridas. Em 1 e 2 Pedro, ele é o sumo pastor das ovelhas, aquele que nos guarda, aquele que nos pastoreia. Nas cartas de 1, 2 e 3 João, ele é o amor revelado. É onde João mais fala de amor, que deve haver na igreja, deve haver entre nós. São nas cartas de João. Por isso João é chamado do apóstolo do amor. Em Judas, ele é o Senhor vindo com milhares de seus santos. Judas fala isso, fala dos anjos caídos. Judas fala daqueles que pecaram e não deram crédito à palavra de Deus e foram sucumbidos, como a geração de Noé, como a geração de Sodoma e Gomorra. Em Apocalipse, aqui é a revelação do Cristo glorificado, onde ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do qual todo joelho vai se dobrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Guardem isso, gravem isso, leiam 16 vezes isso. Se alguém perguntar a você, vem cá, no livro de Esther, eu não vejo falar Jesus ali, mas você fala, ali em Esther, ele é o favor de Deus. Foi quando o cetro foi direcionado à rainha Esther. Então, queridos, se você guardar isso aqui, você vai ter resposta na ponta da língua para mostrar, para quem não conhece Jesus, que Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Colocando oferta para dar a palavra para ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou pregador, eu não sou mestre. O meu dom é pregar a palavra. Então, quando você está explanando um estudo, a tendência é você, quem é pregador, pregar. Já o mestre, né? Nosso pastor Carlinhos aqui, ele, meu Deus do céu, eu nesse tempo de crente, eu não conheço mestre, não está na frente dele não, já falei isso aqui para vocês, não conheço ninguém como o pastor Carlinhos. Ainda hoje de manhã eu estava falando aqui com o pastor Valdeci, porque hoje eu vim da expediente aqui na igreja, mesmo sendo feriado, mas eu fiquei aqui na igreja até meio-dia, e eu conversei com o pastor Valdeci sobre o pastor Carlinhos, sobre do cuidado que ele tem em se preparar, em passar para vocês. Então, veja, na última aula, eu joguei uma pimenta aqui para vocês, né? Falei quem são os filhos de Deus, né? E eu falei para vocês daquilo que eu acredito. Agora, o que eu acredito não é uma regra, não é uma regra. Existem 3 correntes teológicas que dão uma sustentação
dentro da Bíblia de quem eram esses filhos de Deus. Há uma corrente teológica, né, que absorve a informação que eu dei a vocês, que dado a sentença que Deus falou acerca de Eva, de que multiplicaria a sua dor da concepção, então significa dizer que antes ela não tinha dor, ou se tinha dor, tinha pouca dor. A segunda corrente teológica, que fala desses filhos de Deus, diz respeito à linhagem de Sete. Vocês sabem que Sete, a palavra Sete significa substituto. Sete nasceu no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Então existiam duas gerações: a geração de Sete, temente a Deus, que foi a partir do seu filho ou seu neto, se não me engano, Enos, que se passou a adorar a Deus, a invocar o nome do Senhor. E existia a geração de Caim. Então, quando eles falam que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, essa corrente teológica diz que a linhagem de Sete se contaminou, se misturou com a linhagem de Caim. Ok? E a terceira corrente teológica diz, segundo está escrito lá em Judas, que aos anjos que não guardaram o seu principado, ou os anjos que abandonaram a sua habitação, olha o que diz lá, abandonaram, não foram expulsos. Aos anjos que abandonaram, deixaram a habitação. Então, em Judas, isso. Então há uma corrente teológica que diz que esses anjos vieram para a terra, se personificaram, se materializaram em homens e possuíram as filhas dos homens. Ok? Então, irmãos, está aí as três teses. Não é defendida por Paulo Cunha, não. Homens letrados, acadêmicos. E aqui, irmãos, eu estou falando para acadêmicos, amém? Amém? É que como a gente é pregador, às vezes a gente, estou pregando para a igreja, não, vocês são acadêmicos. Vocês vão sair daqui com um diploma, bacharéis em teologia. Então, meu irmão, estou falando para acadêmicos. Agora, então eu estou lançando para vocês as três linhas de pensamento. Se eu estiver errado, o pastor Carlinhos, que é mestre, pode me corrigir. Porque eu deveria ter feito isso naquela aula passada para deixar para vocês estudarem e vocês decidirem. Mas eu falei naquela que eu acredito. Pastor? Teria dormido melhor, né? Nessa linha teológica que o senhor acabou de expor aí, sobre relacionamento entre anjos e homens, esse é um ponto de vista que justifica o nascimento de gigante, é isso que quer dizer? É isso. Mas tem uma passagem no Evangelho que perguntam assim, eu esqueci a passagem. Sim. Quando fala, se meu irmão morrer lá na eternidade, ele vai casar com quem? Aí Jesus diz, errais e não conhecer as Escrituras. Fala, seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em exatamente. casamento. Não se dá em casamento quer dizer relações sexuais. Exatamente. Então não pode ter relações sexuais. Por isso que eu estou dizendo a você o seguinte, isso não é uma regra, isso aí é uma linha teológica. Sim. Mestre, agora até eu vou aprender agora. Me perdoe a introdução, mas olha só, é aí que nasce a maioria dos erros e das conjecturas que levam ao erro acerca da Bíblia Sagrada. O texto diz A, você pode completar com abacaxi ou com abacate, e ainda pode botar amarelo também. Jesus disse assim, ó, no reino dos céus não se casam nem se dão em casamento. Não foi dito nessa fala que não há sexo. Mas ele fala, Peraí, não se casam nem se dão em casamento? olha só, Ele não coloca os anjos? me acompanha. Eu vou construir uma escada. Olha A gente não pode Jesus está dizendo assim, ó, texto no reino dos céus. Jesus está dizendo, no reino dos céus, é assim, lá é assim. Só que a coisa acontece
aconteceu, a gente não está justificando. Não, não, fé. Só que a coisa aconteceu, ó, só que a coisa aconteceu aqui na terra. Escuta, irmão, olha para mim. Só que a coisa não aconteceu lá, a coisa aconteceu aqui. E eles tinham o poder de se personificar. Você vai ver eles com Abraão, você vai ver eles com Ló. Tanto é verdade que quando os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, eles eram tão bonitos e homens que os moradores de Sodoma queriam pegá-los. Entendeu, querido? Então, você está dizendo, mas lá no reino dos céus, eles não são anjos, não tem sexo. Lá no reino dos céus, sim. Mas a gente está falando de fato que aconteceu aqui na terra. Eu não estou aqui defendendo nenhuma Olha só, não. nós não podemos entrar nessa questão agora, porque senão a gente vai perder um tempo. É verdade. Isso é conversa para mais de hora. Só, deixa eu só... Você não deve ser bem direto. Essa mesmo? Não, peraí. É exatamente isso que ele está fazendo. Vamos lá. A diferença, o que ele diz aqui no supra-sumo é o seguinte: a diferença entre o pregador e o mestre é toda essa. O ambiente de culto e o ambiente acadêmico. A diferença é essa. No culto, o pregador distribui peixe. O mestre entrega anzóis. Vocês é que vão pescar. Nossa função enquanto mestre é colocar para vocês as correntes teológicas que cada passagem oferece. Olha, de acordo com o que tem o texto, pode-se pensar para a direita, pode-se pensar para a esquerda e pode-se pensar para o centro. Quem vai entrar no texto, pesquisar e tirar conclusões são vocês. Nós estamos aqui criando pensadores. Eu não vou entregar o peixe para você, eu vou te dar o anzol e vou te falar, marca ali, essa corrente é assim, essa aqui é assim, essa aqui é assim. E você, porque senão não adianta ter curso, para eu te dar numa caixinha de sapato, tudo pronto, para você decorar e dizer assim, não adianta. O que eu quero é que você entre no texto e tenha ferramentas para extrair do texto a verdade, e essa verdade vai ser construída a 4 mãos. Eu não vou te dar ela pronta. Minha função aqui é te dizer quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, sociopolítica, a situação da época, a cultura. E aí você, munido dessas ferramentas, vai poder entrar no texto e extrair do texto e chegar à sua conclusão do que o texto diz. Vai ter gente aqui que vai acreditar, salvo uma vez, salvo para sempre. Vai se tornar um calvinista absoluto. Já tem gente que vai se tornar um arminiano. E isso, cada um munido. Por exemplo, eu aqui sou exemplo vivíssimo disso. Eu estudei grande parte da minha vida como calvinista, mas eu sou arminiano. E assim, por quê? Porque quem me ensinou a pescar, não me deu peixe. E é isso que vocês estão fazendo aqui, aprendendo a pensar. Eu disse para vocês lá na sala lá em cima, o ano passado, que eu estava dando um título para vocês. Qual é o título? Defensores do texto. Defensores do texto. É o texto que vocês devem defender. E esse texto, ele pode estar no grego, ele pode estar no hebraico, ele pode estar no aramaico. Você vai pesquisar, você vai fazer com que a hermenêutica e a exegese sejam aplicadas para extrair a verdade do texto. O que aquela palavra, aquele verbete, aquela sentença queria dizer na mente do autor que escreveu e para o povo primeiro interessado naquela passagem. Ok? Aí nesse caso, nós temos 3 correntes como ele falou. As que acreditam que, nesse caso, os filhos de Deus é a linhagem de Sete, a linhagem de Abel, filho dos homens, linhagem de Caim. Outra corrente vai dizer que a linhagem ali é entre Sete e Caim, e não mais Abel. E a terceira é que esses filhos de Deus seriam os anjos que caíram, que pecaram. Para as 3 passagens, aliás, para as 3 correntes, nós temos passagens que dão subsídio, ok? Por exemplo,
na mais polêmica das três, que é no caso dos anjos, eu não estou dizendo a você que eu estou dizendo que é 3 possibilidades. Entenderam isso? Por favor. André? Não, tá bom já. Não, tá bom. A Camila, olhem para trás, para a sala. Olhem lá para trás. Vocês estão vendo a Camila sentada lá no computador? Isso. O Valdeci está ali em pé, ó, com a camisa do seminário. E o Zé Carlos está lá na ponta, lá, casado. Olhem para mim agora. Eu, olhando, virado para o Zé Carlos, tem uma linha reta entre nós, ok? Para eu fazer com que essa linha reta, eu mudando alguns centímetros só aqui, girando apenas alguns centímetros, olha a diferença que dá. Eu vou ficar de frente com o Valdeci. Mas aqui na minha posição, eu mudei pouquíssima coisa. Mas esse pouco que eu mudei vai me dar uma abertura enorme à medida que se afasta de mim. A corrente teológica é a mesma coisa. À medida que você muda uma coisinha só que você aprende ou acredita, vai mudar no destino tudo acerca da conclusão que você vai ter da passagem. Entenderam? É por isso que a gente vai encontrar na Bíblia gente pregando para o sul e gente pregando para o norte. Você vai encontrar pregadores que vão bater o martelo e dizer, não, isso aqui significa isso. E aí vai ter outro falando, não é nada disso. Isso significa de outro jeito. E aí, quem está errado e quem está certo? De repente, nenhum está errado, nem o outro. É uma questão de ponto de vista. Entenderam isso? E vocês estão, é muito boa essa palavra, pastor Paulo Cunha, vocês estão no ambiente acadêmico. Vocês estão no ambiente de aprender a pensar, receber a informação, fazer a sua pesquisa. A sala de aula vai apenas citar, te iluminar as possibilidades, mas é você que vai entrar no texto, vai pesquisar mais fundo, vai para mar alto e vai tirar suas próprias conclusões. Porque amanhã, quando for você que vai sair daí e estar aqui, alguns não acreditam. Quando você sair da posição de um aluno e passar para a posição de mestre ou pregador, aí você vai ter que ter suas próprias conclusões. Entenderam? Você vai ter que se apropriar do texto. Entenderam isso? Fui claro? Perfeitamente. Em relação a essa passagem, para a gente não ficar até amanhã aqui, que eu tenho que dar saltos daqui a pouco, depois a gente conversa em off. Tá bom? Pega sua oferta. Amém. Pai nosso que está